pedindo a Deus que você esteja integrando conosco e que você também compartilhe a nossa live, que você comunique com as pessoas que você conhece, manda lá para eles, para que eles também possam acessar o culto desta noite, tanto no Instagram quanto também no Facebook. Nós queremos então orar ao nosso Deus. Essa será uma oração de abertura, depois nós vamos ter um louvor, vamos dedicar ao Senhor um cântico com o nosso ministro de música aqui, o Vinícius, e todos vocês poderão também de casa estar cantando. Desde já queremos agradecer a sua atenção e a sua participação. Também queremos, daqui a pouco, saudá-los, talvez direcionando a algum momento específico na hora dos visitantes. Se você quiser dar aí um like, mandando dizer, eu estou aqui nos Estados Unidos, eu estou na Itália, eu estou na França, onde você estiver, no Brasil, em qualquer estado do Brasil, aqui em São Luís, na nossa grande capital, e também no estado do Maranhão, mande. E se você também tiver um pedido de oração, qualquer que seja a razão que você precisa apresentar diante de Deus, manda no meio da programação que os nossos irmãos auxiliares aqui estarão anotando, para que quando formos orar, depois intercedendo pelo seu pedido, nós tenhamos aqui tudo anotado para tentarmos lembrar e apresentá-los então diante do nosso Deus. Diante desse momento, oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos nesta hora diante do teu altar, dedicando ao Senhor este tempo de adoração, esse tempo de louvor, esse tempo de gratidão e este culto para a honra e glória do teu nome. Nós queremos também, Senhor Deus, rogar ao Senhor que o Senhor receba o louvor, receba a adoração, receba a nossa súplica e a nossa intercessão e a nossa gratidão diante do teu altar. Santo e eterno Deus, eu sei que o Senhor não abandona os teus filhos, eu sei que o Senhor vem sempre em socorro dos teus filhos, eu sei que o Senhor nos acode, Senhor Deus, em todo tempo que se faz necessário. Estenda as suas mãos. Hoje foi um dia de oração, de jejum, por muitos dos teus filhos aqui no Brasil, por muitas das suas filhas aqui no Brasil, intercedendo, ó Deus, por este país, pelos nossos governantes, Pai, em especial para o nosso presidente, também rogamos, ó Pai, que a graça do Senhor seja sobre todos. Assim receba nosso louvor, em nome de Jesus, a nossa gratidão, em nome de Jesus, e a nossa súplica, em nome de Jesus, oramos. Amém. Com os irmãos e todos cantando, adorando ao nosso Deus. Louvemos. Graça e paz, irmãos. Que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês, nos seus lares. E como o pastor já os convocou, também os convido a estar louvando conosco essa noite. Vamos cantar em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor,
deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares maldar, se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando maldade. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares faltar, quando tudo deixares faltar, quando tudo deixares faltar. Aleluia. Aleluia. Você pode interagir conosco, pode mandar para cá alguma informação, como é que está chegando o som, a imagem. O Denizar, o pessoal da igreja, o Denizar está aqui no apoio, a Áurea, o Luiz. Vocês podem fazer alguma comunicação. Esperamos que estejamos sendo bem ouvidos e também bem visualizado através do recurso que nós temos aqui disponível. E que Deus continue te abençoando. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus. Ele servirá de contexto para o texto que nós vamos ler depois, para a mensagem desta noite. O texto é 2 Samuel, capítulo 7, dos versos 12 até o verso 17. Dentro do texto, nós sabemos que aqui foram a promessa de Deus para Davi, e a partir do verso 12, então segue assim: quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe havia falado e revelado. Eu quero que você observe o versículo 14. Nós vamos depois discorrer sobre o versículo 14 e como, na verdade, o original, como deveria ser ali lido parte desse versículo. Ele é o contexto do texto que nós vamos compartilhar daqui a pouco para a mensagem, que é 2 Crônicas 7, dos versos
12, então, até o verso 22. Nós queremos ainda seguir neste momento adorando ao nosso Deus. Não esqueça de mandar os seus pedidos de oração. Daqui a pouco estaremos orando e suplicando que Deus alcance você aí, incluindo nosso querido colega pastor Sócrates. Soubemos hoje à tarde que infelizmente ele teve que ser entubado, né, está na UTI, e nós rogamos a Deus que Deus alcance o nosso pastor amado, pastor Sócrates, um dos nossos líderes da nossa Convenção Batista Brasileira. Que Deus o alcance, trazendo então sua saúde plena. Vamos então seguir no louvor e na adoração. Adore ao Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Cante pela cruz, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Cante merecida vida, merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Bendito seja Deus. Um líder chinês chamado Kublai, não sei se os nomes eu pronunciei corretamente, mas era um soberano chinês. Ele faleceu, ele tinha 100 esposas. E então, essas esposas foram enterradas vivas com ele no seu túmulo. Mas a caminho ainda do sepultamento, aonde seriam sacrificadas todas aquelas esposas, sendo enterradas vivas com aquele senhor soberano chinês, encontraram um servo que estava a caminho para algum lugar. E então, os guardas e os líderes que estavam com aquele sepultamento em andamento, a caminho do local do sepultamento, tomaram aquele servo e disse: nós vamos matá-lo, para que você também vá servir o nosso Senhor aonde ele vai estar repousando. Isso, segundo este dito, parece ser real na cultura da época. Contudo, nós podemos ver aqui que isto é falta do entendimento da verdade das Sagradas Escrituras. Muitos não têm conhecido as Sagradas Escrituras. Muitos não têm conhecido a aliança de Deus com o ser humano. E como Deus alcançou o ser humano, como Deus buscou o ser humano, como Deus tratou o ser humano para colocá-lo junto dele. Nesta noite, com esta ilustração, a gente está vendo que a falta da proclamação da verdade, a falta de proclamar as boas novas de perdão e as boas novas do Evangelho, tem levado muitas pessoas a sepultarem pessoas sem entendimento de que servir a Deus, andar com Deus, estar em Deus, tê-lo como seu Senhor soberano, de fato, nós temos vida e não há necessidade de nenhum sacrifício de humano pelo outro humano, exceto aquele de uma vez por todas, a saber, Jesus Cristo, o que se deu através desta morte dele na cruz no Calvário. Domingo que vem, nós estaremos celebrando o domingo de Páscoa. E nós queremos novamente, se não for liberado as concentrações dos cultos, vamos estar aqui, mas nós queremos, diante do Senhor, dedicar adoração a esse Deus maravilhoso. Também servir a nossa ceia. Haveremos de tomar a ceia, lembrando do memorial que foi a morte de Jesus Cristo no Calvário. Esta promessa se deu já lá em Gênesis 3,15. E vem vindo, como nós vimos agora em Samuel. Eu disse para você observar o versículo 14, segundo Samuel. Esse versículo, ele está correlacionado a Jesus Cristo e a igreja. Nós vamos ver isso também na sequência de 2 Crônicas 7, a partir do verso 12 até o verso 22. Quero nesta hora dedicar a Deus um cântico, um hino através do violino, e que o Senhor nos coloque no seu altar através desta oração e adoração. Essa música fala que Deus tem um plano a cada criatura. Aos astros, Deus dá os céus. A cada rio, Ele dá o leito. E um caminho para mim traçou para você. A minha vida, a nossa vida, nós devemos a Deus. Pois o seu Filho nos entregou por cada um de nós. Não importa onde for, devemos seguir o nosso Senhor. Bendito seja Deus.
onde for, você deve seguir o seu Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Vou ler o texto da pregação desta noite, porém queremos antes saudar todos os que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram. Mande para nós a sua participação, divulgue também através da comunicação que você pode fazer, enviando para uma pessoa que você sabe que pode nessa hora acessar também, estar assistindo e participando conosco neste culto. Que Deus continue abençoando você, toda a sua casa, toda a sua família. No final, como eu disse, você vai mandando para cá o seu pedido de oração. No final, nós vamos mencionar o seu pedido e vamos rogar a Deus que Deus continue abençoando vocês. Nós devemos sempre permanecer em oração pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelos senhores deputados, pelos senhores senadores, pelos senhores governadores, pelos senhores prefeitos, pelos senhores magistrados e os ministros e o nosso presidente, para que haja unidade nesta liderança, para que Deus direcione cada um deles, para que assim então possamos participar de um país mais tranquilo. E sabemos que este é um período de muitas lutas e de muitas provas, mas o Senhor Deus está no comando. E o Senhor disse que aquela nação que tem Deus como Senhor, ela é feliz. Hoje pela manhã, o pastor Paulo pregou sobre a importância de olharmos com a segurança de que o Senhor é o nosso socorro presente, não importa o local, mesmo que estejamos cercados de lugares perigosos, de lugares traiçoeiros, de lugares que podem nos gerar dificuldades maiores. Deus é o nosso socorro presente na hora da angústia. Então vamos à leitura do texto, que é 2 Crônicas, capítulo 7, dos versos 12 a 22. Depois teremos mais um louvor. 2 Crônicas, capítulo 7, dos versos 12 até então o versículo 22. Aqui é quando o Senhor apareceu a Salomão, aquele filho que Deus, para Davi especificamente, tinha falado com relação ao que haveria de construir o templo. E aqui seguindo o texto nos diz: quando Salomão, verso 12, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar, afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos, os mandamentos que lhe dei, e prestarem culto a outros deuses, adorá-los, palavra difícil, só um minutinho. Desarraigarei, de novo, eu vou acertar essa palavra. Desarraigarei Israel da minha terra,
tirarei, pronto, da minha terra, que lhe dei, e lançarei para longe da minha presença. Este templo que consagrei ao meu nome, farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos, e todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perseguirão e perguntarão por que o Senhor fez as coisas desta forma sobre este templo. E a resposta será: porque abandonaram ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os, prestando-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda esta desgraça. Que Deus tenha misericórdia de nós. Trataremos daqui a pouquinho, após o louvor, sobre o texto e o que o Senhor quer compartilhar conosco nesta noite. Louvemos. Glória a Deus. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre eu adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar minha voz e adorar, levantar minha voz e exaltar, levantar minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre eu adorarei. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Eu posso erguer minhas mãos aos céus, levantar minha voz e adorar, levantar minha voz e exaltar, levantar minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, eu sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, eu sou livre. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Eu posso erguer minhas mãos aos céus, levantar minha voz e adorar, levantar minha voz e exaltar, levantar minha voz só pra dizer:
Ainda, lembrando a primeira ilustração, se você ouviu, aquele líder chinês, tendo sido morto então, os seus súditos sacrificaram 100 esposas, sendo elas enterradas vivas, porque eles entendiam que elas haveriam de servi-lo, ele não perderia a sua honra e nem a sua soberania. Não bastando ainda, sacrificaram outro dos seus súditos, que passava a caminho do cortejo fúnebre, também para que pudesse servir aquele soberano. Falta de entendimento. A palavra de Deus diz que o homem nada pode de si mesmo. O homem não tem direito de si mesmo. O homem, diante de Deus, não tem valor nenhum pelo seu ser, tão somente ser de si mesmo, por causa do pecado. O pecado, depois de ter entrado no homem, na raça humana, o afastou de Deus e estava separado de Deus, e está separado de Deus todos os que permanecem no pecado. Há uma outra ilustração. Conta-se que um inglês, ele saiu da Inglaterra e foi, então, residir nos Estados Unidos, se naturalizou americano. Mas chegou um tempo que ele não se contentou com estar nos Estados Unidos e foi para um outro país, um país comunista, se não me engano, Cuba. E quando chegando em Cuba, ele foi depois preso como que um espião contrário à Espanha. E ele não entendia nada de espanhol. E ele foi julgado e sentenciado à morte pela corte da representação da Espanha que estava ali em Cuba, da embaixada da Espanha. E ele então suplicou pela sua embaixada e pediu que eles pudessem interceder por ele. Ele estava já sentenciado, marcado o dia para a sua morte. Então vieram aqueles representantes da Inglaterra e também dos Estados Unidos, porque ele tinha cidadania americana, e apresentaram diante daquela embaixada que o tinha sentenciado à morte, para que realmente ele não fosse morto. Só que eles disseram, não, nós já o julgamos, já o sentenciamos, e ele será executado amanhã. Não temos como atender o pedido de vocês. Já é lei e tem que ser cumprido. Porque para esses que o tinha julgado, este homem não tinha valor nenhum, e de si mesmo ele não tinha recurso nenhum. Então, o que fizeram os seus embaixadores, o dos Estados Unidos e o da Inglaterra? Eles esperaram o dia, e quando foi o dia da execução, eles correram e estiveram presentes. E quando o sentenciado à morte ia ser executado, eles correram. Primeiro foi a bandeira da Inglaterra, enrolaram aquele homem com a bandeira da Inglaterra. E depois veio outro dos americanos e o enrolou com a bandeira americana. E disse para, então, a embaixada que estava sentenciando o morto, vocês agora podem atirar. E aí eles não executaram, porque havia sobre aquele homem duas bandeiras, que se eles atirassem, eles estariam atirando na honra de dois países. E por isso, eles não o executaram. Claro que essa ilustração, não sei se ela é verídica, pode até ser verídica, mas uma coisa é certa. A honra de um país, a sua soberania, ninguém pode intervir. Mas o ser humano, por mais que ele tenha soberania, ela é limitada, ela é finita. Porque um outro país, se declarar guerra, ele quebra a soberania do outro, pode então ganhá-la através de uma guerra. Mas
a soberania deste de quem vamos falar agora, o Filho do Homem, não tem outra soberania acima dela. Por isso, Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Ele estabeleceu, antes nós vimos no domingo último que eu preguei, que Deus programou antes de que existíssemos a nossa restauração. Na sua presciência e onisciência, Ele sabia que o homem cairia em pecado e que o homem seria afastado dele. Então Ele preparou uma aliança. E nós vemos esta aliança prefigurada em Noé, vimos esta aliança prefigurada em Abraão, vimos esta aliança prefigurada em Moisés, agora segue trazendo até Davi, e nós vemos aqui, conforme a palavra de Deus nos mostra, que na aliança prefigurada, ela vai se consolidar na aliança de uma vez por todas, na pessoa daquele que é o Senhor e resgatador da raça humana, do homem no seu estado de pecado. Se os irmãos estão lembrados, eu pedi para vocês observarem o versículo 14, lá de 2 Samuel, que diz: eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. E se você atentar para o versículo 18 agora, de 2 Crônicas 7, diz assim o versículo: firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando lhe disse, você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Baseado conforme o versículo 18 agora de 2 Crônicas 7, o conteúdo aqui desta aliança está exposto lá naquele conteúdo de 2 Samuel, quando Deus fez então a sua aliança com Davi. E aqui é uma clara expressão da graça soberana de Deus e se destaca pela segurança, pela aplicação específica e a imutabilidade das promessas que estão e que de fato está outorgada ao Filho de Deus e à sua igreja. Por isso, nós devemos sempre louvar ao Senhor, porque Ele é tremendo, Ele é santo, e Ele é o único que merece a nossa adoração. E nós temos um privilégio que não tem outro privilégio que seja acima deste privilégio. Nem o de ser bilionário, nem o de ser quartilionário, nem de ser o homem considerado mais rico do planeta Terra. Porque esse privilégio é o privilégio de termos sido, então, por Deus achado e por Deus se deixado achar por nós. Nesta aliança, Deus estabelece a sua graça que nos alcança. E até que ela chegou até nós, até que ela chegasse até nós, tiveram passos importantes. E Deus estabelece essa aliança prefigurando no sangue de animais, prefigurando-as nos ritos e das intercessões dos sacerdotes que foram por Deus estabelecidos para representar o homem, o povo de Israel, diante de Deus. Mas chegou até nós pelo sumo sacerdote, aquele que é o Senhor dos senhores. Quando Deus fala ali para Salomão, no capítulo, então, de Crônicas 7, 18, e quando Deus fala para Davi em 2 Samuel, também, conforme nós vimos, 7, o versículo 14, principalmente 2 Samuel 7, 14, está correlacionando Jesus e a igreja. O templo, quando Salomão constrói, é a prefiguração de Jesus. Lembra do texto do Evangelho, quando ele está ali diante do templo, ele fala aos seus ouvintes e aos seus questionadores: destruireis esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Porque aquele templo, na verdade, era
a sombra de Jesus Cristo. Onde ali naquele tempo o povo podia se ajuntar com Deus, falar com Deus, o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos e falar com Deus. Ele era a sombra de Jesus Cristo. Onde hoje em Cristo Jesus nós somos feitos templos do Espírito Santo de Deus. E nós falamos no Santo dos Santos, de uma vez para sempre na presença de Deus, sem que humano, exceto Jesus, quando se fez homem, o único sumo sacerdote, acima de todos os sumos sacerdotes dos sumos sacerdotes, ele então nos deu livre acesso. Ele quebrou a barreira, a parede da separação. Portanto, está bem claro, veja o que diz o versículo 5 de 2 Samuel 23. Pois não é assim a minha casa para com Deus, porque estabeleceu comigo um pacto eterno, em tudo bem ordenado e seguro, pois não fará ele prosperar toda a minha salvação e todo o meu desejo. Deus, na sua promessa, dizendo que cumpriria no Filho dele toda esta graça de restaurar, de salvar e de trazer o homem à sua presença. A casa, conforme já disse aqui, refere-se a Cristo e a sua igreja, que são perpétuos, diz lá a partir do verso 9 até o verso 16 do capítulo 7 de 2 Samuel. Então aqui nós temos o cumprimento final e eterno desta aliança, e que se resume aqui na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, a aliança do Senhor, a nova aliança feita no sangue do Senhor Jesus Cristo. Nesta nova aliança, nós estamos inseridos. Nesse Novo Testamento, nós estamos inseridos. E quando agora, por Deus, inseridos nesse Novo Testamento, nós temos ainda o cumprimento das Sagradas Escrituras, ainda no Velho Testamento. Lembrando, então, o versículo 14 do capítulo 7 de 2 Samuel. Vou repeti-lo. E eu lhe serei pai, e ele me será filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Que coisa interessante. Você poderia estar pensando assim, mas se refere a Jesus, por que então está falando se ele vier a transgredir, se ele vier a pecar? Jesus não pecou. Na verdade, aqui a tradução melhor para vier a transgredir seria o seguinte: sofrer a iniquidade do pecador. A tradução do verbo aqui é de sofrimento e não de criar ou agir transgredindo. Aqui então, o texto original deveria ser lido assim: se ele vier sofrer a iniquidade, ele vai sofrer a iniquidade do homem, e por isso será castigado com vara do próprio homem. Foi o que aconteceu no Calvário. Foi o que sofreu Jesus Cristo. Ele não pecou. Essa paráfrase aqui, ela está interligada com Isaías 53:3. O mais desprezado entre os homens tomou sobre si as nossas iniquidades. Cumpriu-se em Mateus, capítulo 27, 38 a 41, crucificado com os malfeitores e escarnecido pelos sacerdotes. Lá em Marcos, capítulo 14, verso 65, cuspiram nele, bateram nele. Então, aqui está ele sofrendo a iniquidade e sofrendo o castigo de varas do próprio homem. Lá em Isaías, no capítulo 9 e o versículo 6, está mencionando o menino que nasceu, também referindo-se lá a 2 Samuel 7,14. Então aqui, meus amados e queridos irmãos, segue falando
através do profeta Isaías, toda esta profecia desta aliança que cumprir-se-ia em Jesus e que de fato já se cumpriu em Jesus Cristo. Vejam ainda Isaías 42:6. Eu, o Senhor, te chamei, em justiça tomei-te pela mão, e te guardei, e te dei por pacto ao povo e para a luz das nações. No pacto eterno de Deus, antes dos homens existirmos, Deus já tinha feito esse pacto, Deus já tinha guardado o seu filho, Deus já tinha então concedido ao seu filho ser a luz das nações. Nós temos até um cântico que diz luz das nações. Ainda em Isaías 49, verso 8, assim diz o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi, no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por pacto do povo para restaurares a terra, e lhe dares em herança as verdades assoladas. Paulo cita esse texto na sua carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 2. Nós vamos chegar lá. Nós interrompemos 2 Coríntios, mas quando retomarmos no templo, toda a congregação, nós vamos chegar lá. Portanto, o chamado de Deus para o pecador se deu antes dele existir. E o chamado de Deus vem sendo mostrado para o pecador através da sua aliança estabelecida de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e chegando a Davi, consumando naquele que é o descendente de Davi. E Deus então, seguindo lá em Isaías ainda, para a gente lembrar nesta passagem como Deus está mostrando. Olha o cuidado de Deus em fazer com que nós, seres humanos, entendamos este chamado e a graça dele sobre as nossas vidas. Isaías 55, os versos 3 e o verso 4. Deus diz: inclina os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Aqui nós vemos a ação de Deus para com o homem. Que coisa impressionante. Deus é quem vem em busca do homem. Assim que Adão pecou, vem Deus e pergunta: Adão, Adão, aonde estás? Deus é quem decidiu vir e tomar o homem. Olha o que ele fala no verso 4: porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Lá em Atos dos Apóstolos, a partir do verso 13 e até o 34, aliás, Atos 13 e 34, quando Paulo está dando o seu testemunho, ele cita esta passagem, que Deus fez isso no pacto que Deus fez com o povo de Israel, no pacto que Deus fez com a raça humana, através do seu filho. Ele então dá as beneficências de Davi. Nós herdamos esta graça. E ainda em Isaías capítulo 55, 4, eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Jesus é o Rei dos reis. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é aquele que vai governar toda a nação santa, todo o povo de propriedade exclusiva de Deus. Daqueles que haveremos juntos permanecer na presença de Deus para toda a eternidade. Deus aqui deu o seu servo, o Messias, para personificar a aliança divina com o seu povo. Essa aliança veio em carne e sangue e habitou entre nós. Aliança viva. E por isso, então, equivale aqui dizer que quem tem fé em Jesus Cristo, o Messias, então este já possui a plenitude das bênçãos de Deus e de sua divina presença.
Por isso nós já governamos com Cristo. Nós já estamos no reino de Cristo. Ainda não entramos no sentido literal da palavra, de fato e de direito, mas de direito adquirido pelo sangue de Jesus. Nós já reinamos com Cristo. Pedro, daqui a pouco a gente vai ver, ele diz que nós somos reis e sacerdotes constituídos por Deus em Cristo Jesus para governar com Ele. E nós já governamos. E neste reino, então, nós já possuímos a plenitude das bênçãos. Cumprir-se-á quando se der a transformação deste corpo humano, pecador, em um corpo santificado e glorificado por Deus. Ou seja, aqui, a totalidade daquilo que esta aliança visou e visa. Nós temos o privilégio de habitar com Deus para toda a eternidade. Portanto, Cristo, Jesus, o Messias, ele é o mediador desta aliança eterna. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Na primeira ilustração, a ideia que entende-se ali é que aquele soberano nunca perderia a sua soberania e que ele, então, viveria com as suas concubinas, as suas 100 esposas, servida por um servo. Mas, na verdade, todos os que morrem, todos os que morrerem, todos os que já morreram, diz as Sagradas Escrituras em Hebreus, que ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Portanto, você precisa entender, meu irmão, minha irmã, que você é privilegiado, você é agraciado por Deus, você está inserido nesta nova aliança, essa aliança que foi selada no sangue do Cordeiro. Você não pode esquecer isso, você não pode abandonar esse entendimento, você não pode desprezar esta aliança. Veja que Hebreus, capítulo 9, verso 15, nos fala, e por isso é mediador de um novo pacto, de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Na primeira aliança, o homem não conseguiu caminhar com ela, o homem falhando, porque cada elo quebrado da ordem, do mandamento de Deus, quebrava a aliança. Por isso ninguém conseguiu cumprir sobre a lei todos os pontos, mas veio aquele que se fez carne e habitou entre nós, a saber, Jesus Cristo. E nele então se cumpriu todo o projeto de Deus para a restauração do homem, e aí estabeleceu uma nova aliança, e aí estabeleceu o seguinte: o meu sangue é derramado no lugar do ímpio. É o que disse lá, ainda que ele venha sofrer a iniquidade, não que ele venha pecar, mas ele venha sofrer a iniquidade dos iníquos, que somos nós. Fustigado, ele pagou e derramou lá no Calvário o seu sangue. Veja ainda Hebreus 12, 24. E a Jesus o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Jesus, quando ele derramou o seu sangue, ele então sela esta aliança. Ele sela o propósito de restauração plena da raça humana, daqueles que, tendo ouvido a sua voz, vinde a mim, ouvi, diz o Senhor, incline os vossos ouvidos e ouvi. É necessário que haja esse desbloqueio, e nós sabemos que esse desbloqueio da audição e da visão espiritual só se dá, e tão somente pode se dar, pelo Espírito Santo de Deus. Não sendo assim, não é possível. Então, como o dom gratuito de Deus foi dado para ser aqui entregue a nós, através da encarnação desta aliança eterna, mediante o propósito de Deus no sangue do seu Filho. Então, nele nós temos vida e vida em abundância. Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados,
por meio do amor, o mais perfeito tabernáculo, o mais perfeito templo de Deus. Deus, então, nos concede, por sua misericórdia, nos dá o direito de entrarmos para sempre na sua presença, não feito por mãos de homens, e nem por criação humana, mas pelo próprio soberano. Deus estabelece este sumo sacerdote sobre nós. Deus estabelece a nossa comunhão com Ele, ligado nesta nova aliança. Cristo, nosso sumo sacerdote, e não pelo sangue dos animais, dos bodes, dos novilhos, mas agora no sangue do Cordeiro nós temos uma eterna redenção. Disse ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28, confirmado em Efésios 1:7, Colossenses 1:14, Hebreus 10:10, 1 de Pedro 1:19, Apocalipse 1:5, Apocalipse 5:9. Esses versículos todos, eles falam de que fomos comprados, de que fomos remidos, de que fomos resgatados no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diz o verso 13, porque se a aspersão de sangue de bodes, de touros, de cinza de novilhos, santificava o pecador, mesmo que provisoriamente ou temporariamente, diz agora, quanto mais o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará de todas as obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Voltando à segunda ilustração. O sangue de Jesus Cristo nos cobriu. Nós tínhamos uma sentença que o nosso sentenciador não estava abrindo mão para deixar de executar. Nós sabemos que a nossa condenação ao fogo eterno estava estabelecida, mas o sangue de Jesus nos cobriu. E então esta condenação não teve mais força sobre nós. Por isso que só no sangue do Cordeiro, sobre essa nova aliança, é que podemos ser salvos. Já estamos concluindo. Contudo, queremos que você veja aqui que a garantia da sua, da minha, da nossa grandeza e a abundância da graça que veio até nós é a graça imutável de Deus. Deus não muda. Deus é fiel. Deus é eterno. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Há uma mudança maravilhosa que Deus fez, que Deus continua fazendo no homem. Primeiro, Deus muda a convicção do homem, que nada pode fazer por si mesmo, e o faz seu príncipe. O homem aqui é no sentido genérico. A sombra disso está em 2 Samuel 7:8, quando Deus diz para Davi, eu te tomei de trás das malhadas. O que significa? Davi simplesmente um pastor. Na época, um adolescente pastor. Não tinha tanta significância para todos os demais. Era apenas um homem simples, pastor de ovelhas. Mas Deus o tomou para ser príncipe. Nós somos simplesmente pecadores. Nós somos simplesmente incapazes de, por nós mesmos, agradarmos a Deus. Mas Deus nos tomou e nos fez seus filhos e filhas pelo sangue do Cordeiro. Segundo, Deus guarda o homem. Lá em 2 Samuel 7:9, eu fui contigo por onde quer que foste, e destruí todos os teus inimigos diante de ti, e te farei um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra.
Davi, nesse contexto, ele cita: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Hoje, Deus então nos guarda. Nós estamos vivendo esse momento crítico agora, desta enfermidade chamada coronavírus, e onde o mundo está sendo assolado. Mas nós temos aquele que é o soberano, que tem sobre nós o cuidado, e Ele cuida de nós. Nós temos aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o sumo sacerdote, que nos guarda e não dorme. Nós vimos hoje a mensagem de manhã com o pastor Paulo. Nós levamos os nossos olhos para o alto, e de lá nos vem o socorro. E em terceiro lugar, Deus engrandece o nome do homem. Que coisa impressionante e maravilhosa. Nós não somos dignos. Mas uma das coisas importantes é que quando você tem um bom nome, nós temos, e você conhece isso, a prática interiorana, prática mais antiga. Quando chegávamos em algum lugar, então as pessoas perguntavam: você é da família de quem? Então, o nome da sua família, se fosse uma família de respeito, então a pessoa tinha confiança em você, por causa do nome. E quando era de uma família desconcertada, desestruturada, não digna de confiança, a pessoa já se resguardava e já se afastava de você. Você poderia até ser uma pessoa diferente, mas o nome da sua família traria constrangimento. Por isso, Deus engrandece o nome daquele que somos nós, homens, seres humanos, que nada somos, que tínhamos de valor diante de Deus. Hoje, nós temos um novo nome na glória. Lembra da mensagem os que já assistiram aqui nas quintas-feiras? Então, há um novo nome da glória, e nós temos hoje o sobrenome daquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque nós fomos feitos seus filhos, e somos co-participantes do seu reino. Então Deus engrandeceu o nosso nome, e dando a nós a graça e o privilégio de, como homem também, engrandecidos por Deus, sermos co-participantes do seu reino. Em quarto lugar, Deus muda o homem para uma condição maravilhosa, de um pecador desprezível para um príncipe. Que coisa impressionante! Para um rei, para ser um sacerdote, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha que privilégio, meus amados e meus queridos irmãos. Não nos abatemos, essa palavra é meio confusa. Não sejamos abatidos diante de tantas provas e dificuldades que nos cercam. Nós estamos com muitos irmãos amedrontados dentro de casa. Nós estamos com muitos irmãos com muito medo. É natural em parte. É verdade que devemos tomar o devido cuidado. Não devemos sair sem máscara, se possível, e não sair também se não necessário. Não devemos tocar as pessoas estranhas. Não devemos realmente desprezar os devidos cuidados. Mas andar também amedrontado e assustado. Meus irmãos, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Nos faz deitar em pastos verdejantes, nos guia mansamente às águas tranquilas, refrigera nossa alma, guia-nos pela vereda da justiça por amor do seu nome. Mesmo que andemos no vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Deus está conosco. O nosso Senhor está com você, está comigo. Portanto, Ele nos constituiu seus príncipes, Ele nos constituiu reis, Ele nos constituiu sacerdócios, Ele nos constituiu nação santa, Ele nos fez um povo de propriedade exclusiva. Propriedade exclusiva significa que ninguém tem direito sobre ela, somente o proprietário. E Deus é o nosso proprietário. Ele é Senhor nosso.
Isso está em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, quando Pedro disse: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Adquirido, nós somos remidos, nós somos resgatados, nós somos comprados para que anunciemos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estávamos na escuridão, estávamos sem rumo, estávamos sem ter visão de nada. Então Deus se cumpre aqui, Êxodo 19:5, Deuteronômio 7:6, Deuteronômio 14:2, Deuteronômio 26:18, nos dando esta graça. Promessas aí do Velho Testamento, que se cumpriram em Cristo Jesus, em Efésios 1:14, em Apocalipse 1:6, em Apocalipse 5:10. Aqui se cumpre a nova aliança, que Deus também tratou de mostrar lá nós outros, em Jeremias, capítulo 31, dos versículos 31 até o versículo 37. Quando somos remidos da escravidão e do exílio, então nós entramos no gozo do Senhor. Nós gozamos as seguintes bênçãos. Primeiro, nós somos privilegiados como povo escolhido de Deus, lá em Isaías 43:20 e 21. Segundo, nós somos feitos sacerdócio real, partilhando do reino de Cristo. Apocalipse capítulo 5, verso 10. Bem como também do seu sacerdócio, conferindo Romanos 5:16 e Efésios 5:2. E terceiro, nós somos propriedade exclusiva, propriedade santa de Deus. Ninguém pode tocar no sentido de tirar de nós a salvação. Podemos até sofrer a morte física, podemos até ser um mártir, mas não perderemos a salvação. Nós temos esta graça garantida. Pode morrer, podem matar nosso físico. E Deus nos diz o seguinte: não temam aquele que pode fazer morrer o seu físico, mas temam aquele que pode fazer você perecer no inferno. A saber, Deus que é soberano. A Ele, tão somente a Ele cabe esse poder soberano. O propósito aqui desta nova aliança de que Deus nos fala aqui nesses textos é que Deus seja anunciado e a sua excelência seja conhecida diante de todos os que ouvirem a respeito desta aliança, bem como também seguir os passos daquele que é o nosso rei, daquele que é o nosso soberano rei, e o seu exemplo. Como cristãos, nós devemos então andar desta forma. Finalizando mais 3 ou 4 versículos, 5 versículos para entendermos. Olha como nós devemos andar. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meu Senhor da glória. Não há razão, irmãos, para abandonar o nosso Deus. Não há razão para desprezarmos o nosso Deus. Efésios 5:2. Andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em cheiro suave. Amemos a Deus acima de todas as coisas. Entreguemos-nos a Ele com todo o nosso amor, com toda a nossa dedicação. Amemos-nos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Porque aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. E 1 de Pedro 4:2, para que no tempo para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para o tempo que nos resta na carne, para que não continueis a viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Irmãos, nós não devemos obedecer à carne, mas nós devemos obedecer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
1 João capítulo 7, verso 1. 1 João 1, 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É necessário que estejamos na luz e que andemos na luz. Para finalizar, 2 últimos versos, que diz assim: por causa de Jesus, lá 1 João 1,7, devemos andar na luz, e Apocalipse 1,5 diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Isso é fundamental. Não esqueça isso jamais. Finalmente, porque para isto fostes chamados. Você e eu fomos chamados, porquanto também Cristo padeceu por mim e por você, deixando-nos exemplo para que sigamos as suas pisadas. Meus irmãos, não esqueçamos isso jamais. Nós temos a responsabilidade de seguir o nosso Rei, de obedecer o nosso Rei em tudo, e de então andar como Ele andou. Que tenhamos a vida e a autoridade, como Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que o Senhor nos ajude e que a graça do Senhor seja sobre todos. Que a glória do nosso Deus, a sua bênção, estabeleça sobre cada lar, sobre cada família. Que o Senhor nos abençoe. Antes da bênção apostólica, queremos orar. Nossa oração pela irmã Marilene, que pede a oração, irmã Marinalva também, sua filha e sua família, que estão assistindo no Instagram. Pelas 50 outras pessoas também que estão no Instagram assistindo. E nós queremos agradecer ao Senhor, que a graça também seja sobre todos vocês. Ainda os 40 que estão nos acompanhando no Facebook, que comunicaram conosco, que a graça de Deus os alcance nesta hora. Gostaríamos que fossem mais pessoas, por isso, mesmo assim, vai ficar no Facebook, vai ficar no Instagram, você vai poder ouvir e ouvir novamente, ou então enviar para que alguém esteja ouvindo. Nós queremos então orar ao nosso Deus, lembrando de orar pelo nosso país, lembrando de orar pelos nossos governantes, lembrando de orar pelos nossos idosos. Também no YouTube, você pode acompanhar também no YouTube. Que Deus os abençoe ricamente. Vamos orar. Deus querido, nós oramos por estas irmãs e pelas famílias que pediram as orações agora para a cura e repreensão da enfermidade. Nós pedimos, ó Deus, que essas enfermidades sejam repreendidas em nome de Jesus. Nós oramos por a irmã Marileide, que está nos acompanhando. Ó Deus, também traga a cura à tua serva. Nossa irmã Adi, ó Deus, que está em casa, em convalescência. Nossa irmã dos anjos, ó Pai, que também está em casa, em convalescência. Nossa irmã Bertolina, Senhor Deus, que também está em convalescência. Nossa irmã Laura, que está em convalescência, ó Deus. Nosso irmão pastor Ricardo Paiva. E lembrando mais uma vez o teu servo, pastor Sócrates, ó Deus, que está internado ali, entubado naquela UTI, que todos estes sejam curados e restaurados em nome de Jesus. Nós rogamos pela família da irmã Elbina, ó Deus, que partiu para o Senhor, irmã Elbina, conforte esta família, consola esta família, no nome de Jesus. Obrigado pelas melhoras do André, obrigado pelas melhoras do Neto, obrigado, ó Deus, pelos que estamos sendo restaurados e curados em nome de Jesus.
Deus, conforte a família de irmão Osivaldo, irmã Silviene, trazendo consolo e conforto nos seus corações. Os demais membros congregados nesta igreja, aonde se encontram, ó Deus, que o Senhor continue também trazendo as bênçãos e o livramento sobre todos nós de toda esta enfermidade que assola o mundo. Ó Deus querido, nós rogamos também que a provisão dos celeiros dos teus filhos, o abastecimento e suprimento das suas necessidades venham sobre todos em nome de Jesus. Nós rogamos que esta seja uma semana de bênçãos, seja uma semana de paz, uma semana de livramento e uma semana de comunhão contínua no teu altar. Assim oramos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o teu amor, Deus Pai, e que as consolações do teu Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Chegamos ao final do culto nesta noite. Na quinta que vem, ou eu ou o pastor Paulo estaremos trazendo a mensagem, também através de uma live. Nós convidamos você a não deixar de estar acessando e ouvindo e assistindo as mensagens. Estamos aguardando ainda a definição dos nossos governantes. Desculpe, deixa eu beber uma água. E aguardando a definição, se tivermos liberdade de voltarmos ao santuário com o público, informaremos vocês através do Facebook, através também do Instagram e através do... qual é o outro? Do YouTube. Que Deus abençoe todos vocês. Assim, agradecemos a Andréia, que está aqui transmitindo para os surdos. Eu envio um abraço para todos os surdos. Que Deus os abençoe. Amo vocês de coração. Estou com muita saudade de todos vocês. Continuo orando por vocês. E que a graça de Deus, de Jesus, seja abençoando vocês sempre. Um abraço. Agradecemos o Luiz, a Áurea, o Vinícius, que ministrou o louvor, e o Denizar, que nos auxiliou aqui também no som. Assim seja, tenhamos todos uma boa noite, na paz de Cristo. Amém.